Mais um vídeo do nosso quadro Lê Responde. E agora que a gente está no mês de novembro, se você não sabe, mas novembro é um mês dedicado à prematuridade, por isso que ele é chamado de Novembro Roxo. Eu selecionei algumas questões de provas, tanto da prova de títulos, como também de provas de residência, para a gente falar questões específicas a respeito de prematuridade. Separei aqui duas questões da prova de título de especialista em fisioterapia em terapia intensiva neonatal e pediátrica de 2021, relacionados à prematuridade, então, para a gente discutir hoje. Bora lá? Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Aqui nesse canal, toda semana a gente tem esse quadro novo que é chamado de Lê Responde, em que eu comento algumas questões de provas. E como eu disse para vocês já no início desse vídeo, nesse mês de novembro eu selecionei algumas questões que envolvem recém-nascidos prematuros, já que a gente está no mês direcionado, dedicado à prematuridade. Bom, primeira questão que eu selecionei aqui para vocês, da prova de títulos de especialista do ano passado, 2021, falava assim, então, recém-nascido de 30 semanas de idade gestacional, então ele é pré-termo, com peso de 1.200 gramas, foi entubado em virtude de insuficiência respiratória instalada devido à síndrome do desconforto respiratório neonatal. A gente sabe que bebês que nascem prematuros têm como principal complicação a síndrome do desconforto respiratório neonatal por conta da deficiência de surfactante que esses bebês apresentam. Nesse caso, qual alternativa representa melhor? O local da fixação da cânula orotraqueal no lábio superior, então esse bebê precisou de intubação, precisou de ventilação mecânica, o volume corrente-alvo ajustado no ventilador mecânico e a saturação de oxigênio de pulso, aí está repetindo de oxigênio, SpO2, alvo para o paciente em questão. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a fixação da cânula. A fixação da cânula, o que a gente tem de padrão ouro, pensando em como avaliar se essa cânula está bem posicionada, é a radiografia de tórax. Mas nem sempre a gente tem a radiografia de imediato. Então, existem algumas fórmulas que ajudam a predizer se essa cânula está bem locada, até que seja feita a radiografia, analisada e, se preciso, vai ser movimentada essa cânula, ou introduzida ou tracionada, tá? Então, sempre que a gente tem um bebê que está sendo intubado, na neonatologia, existem algumas fórmulas que podem ser utilizadas, mas a mais comum é o peso do bebê em quilos mais 6. Então, aqui nesse caso, o bebê tem 1.200 gramas, certo? Vamos considerar 1,2 quilos mais 6, a gente teria, então, um posicionamento da cânula em 7,2, que a gente não tem número quebrado, então a gente vai considerar a cânula fixada na marca 7. Considerando isso, então, a gente tem aqui como opções a alternativa C e a alternativa E, que colocam, então, a cânula na marca 7 como possibilidade. Bom, agora a gente vai pensar no volume corrente-alvo que vai ser ajustado no ventilador, independente da modalidade ventilatória. Se for o volume garantido, por exemplo, a gente já ajusta o volume-alvo que a gente quer que chegue. Agora, se o paciente estiver sendo ventilado numa modalidade pressórica, como TCPL, a gente vai ajustar a pressão para atingir o volume-alvo que a gente quer. Então, é importante também fazer esse cálculo. A gente sempre vai considerar o cálculo do volume corrente entre 4 e 6 ml por quilo. Isso pensando numa ventilação mais protetora para esses bebês. É claro que tem situações específicas que vão exigir um volume um pouco menor, algumas situações vão exigir um volume corrente maior, mas pensando numa ventilação mecânica mais protetora, para diminuir os riscos de lesão, de complicações associadas à ventilação mecânica, que muitas vezes vão existir, mas a gente tenta sempre minimizar esse risco de lesão, a gente vai considerar um volume corrente entre 4 e 6 ml por quilo, tá? Pensando, então, aqui nas alternativas, um volume corrente tanto de 6 como de 4 ml seriam possíveis, aí a gente vai fazendo ajuste conforme necessário. Agora, vamos entender, então, qual das duas que vai ficar de acordo com a saturação-alvo. Olha só, a saturação-alvo para o paciente em questão, a gente tem aqui como possibilidade, pelas nossas eliminações, 93% e 98%. Vamos lembrar que esse bebê é um bebê que nasceu pré-termo, ele tem 30 semanas de idade gestacional. Para qualquer bebê, para qualquer pessoa, na verdade, seja um neonato, seja um adulto, seja uma criança, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o oxigênio que está sendo oferecido.
Porque oxigênio é tóxico, é medicamento. Então, a gente sempre vai minimizar, buscar uma saturação-alvo para evitar os riscos associados à hiperoxemia. E pensando nos bebês que nasceram prematuros, os riscos associados à hiperoxemia são ainda maiores, porque eles ainda têm uma imaturidade muito importante dos sistemas antioxidantes para poder combater a formação de radicais livres, por conta do uso de oxigênio em excesso, que vai causar muita lesão. Então, pensando nisso, o que os estudos mais atuais mostram para a gente, e isso, claro, pode mudar com o tempo, mas hoje o que a gente considera uma saturação-alvo segura para bebês prematuros, claro que numa cardiopatia congênita isso vai mudar, numa displasia broncopulmonar já estabelecida, que inclusive é a nossa próxima questão, isso vai ser diferente, mas pensando em bebês prematuros, numa ventilação mecânica mais protetora, que ele acabou de ser entubado por conta da síndrome do desconforto respiratório neonatal, a saturação de oxigênio-alvo vai ser entre 91% e 95%. Assim, a gente minimiza os riscos associados à hiperoxemia. Vamos lá, então. 98% é muita coisa para esse bebê. Se é entre 91% e 95%, a gente fica com essa opção de 93%. Portanto, a nossa alternativa correta aqui nessa questão seria a alternativa C. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, então, que fala de displasia broncopulmonar. A displasia broncopulmonar é uma doença muito característica de bebês que nasceram prematuros. O bebê não nasce com displasia, mas ele desenvolve a displasia por conta do uso de oxigênio, de ventilação mecânica invasiva e outros fatores de risco, mas que levam esse pulmão, que é imaturo, a ter uma lesão importante. Então, a displasia broncopulmonar, como diz aí pra gente essa questão, é caracterizada por uma heterogeneidade envolvendo o parênquima pulmonar e as vias aéreas, o que resulta numa variabilidade regional das constantes de tempo com áreas alternadas de atelectasia e hiperinsuflação. Então, é um pulmão bem heterogêneo. Tendo como padrão de normoventilação os seguintes parâmetros: volume corrente de 4 ml por quilo, pressão positiva expiratória final de 5, tempo inspiratório de 0,4 e saturação de pulso de oxigênio de 91%, isso tem muito do que a gente falou lá na última questão, selecione a alternativa que contém as opções sobre estratégias ventilatórias corretamente usadas em pacientes com displasia broncopulmonar grave. Olha só, aqui a gente não está falando mais de proteger esse pulmão para não ter displasia, porque ela já está estabelecida. Aí que está o grande quê dessa questão. Quando a gente pensa num recém-nascido, acabou de nascer, está na UTI neonatal, está precisando de ventilação mecânica, a gente vai fazer de tudo para ter uma ventilação mais protetora. Porém, quando a displasia já está estabelecida, a gente precisa, muitas vezes, abrir mão de alguns recursos da ventilação mecânica que a gente não faria como ventilação protetora, porque é um pulmão que tem muita lesão, que é muito heterogêneo e que vai exigir alguns parâmetros diferentes. Então, aqui nesses casos, o que a gente vai fazer com relação, ele fala aí, volume corrente, PEP, tempo inspiratório e saturação. Com relação ao volume corrente e a PEP, a gente vai usar tanto volume-alvo como PEP mais altas, pensando em todas essas alterações que acontecem na displasia. É um pulmão heterogêneo que a gente não está mais pensando que, nossa, tenho que usar baixos volumes porque eu tenho que proteger esse pulmão. Já tem uma lesão estabelecida. Muitas vezes isso vai exigir volumes correntes maiores. A literatura fala de até 12 ml por quilo. Na prática, a gente usa cerca de 8 a 10 ml por quilo, de um modo geral, nos pacientes displásicos graves, tá? Mas isso, claro, tem que ser individualizado. Mas então, vai exigir volume corrente e PEP mais alto. Com relação ao tempo inspiratório, se a gente pensar num neonato, como a própria questão aí dizia, o tempo inspiratório seria de 0,4 segundos. Lembra que constante de tempo determina para a gente qual que é o tempo de equilíbrio do sistema para a gente ter um enchimento adequado e esvaziamento adequado. Essa constante de tempo nada mais é do que complacência vezes resistência. E ela determina para a gente, então, como que a gente deve ajustar esse tempo inspiratório. É claro que, na prática, a gente faz isso com base na análise de curvas do ventilador mecânico, já que hoje, na maior parte dos serviços, a gente tem esse recurso, mas é uma forma, então, da gente identificar qual que seria o tempo inspiratório, que depois vai ter que ser individualizado. Mas então, pensando que constante de tempo leva ao tempo inspiratório, e a constante de tempo é complacência vezes resistência,
Esses bebês são bebês que apresentam uma alta resistência de vias aéreas. Isso prolonga a constante de tempo. Então, a gente precisa de tempo inspiratórios mais longos, tudo bem? Além disso, com relação à saturação periférica de oxigênio, lembra que a gente estava falando de uma saturação-alvo de 91% a 95%, pensando nos riscos associados à hiperoxemia para evitar, minimizar pelo menos esses riscos. Mas aqui, como eu já disse, já tem uma lesão estabelecida. E muitas vezes esses pacientes têm áreas de hipertensão pulmonar. Por quê? Vai ter uma alteração, além dos alvéolos, dos vasos pulmonares por conta dessa lesão que aconteceu em fases tão iniciais do desenvolvimento do sistema respiratório. Pensando nessas áreas de hipertensão e lembrando que o oxigênio tem efeito vasodilatador, muitas vezes a gente precisa usar uma saturação um pouco mais alta, de 93% a 96% aproximadamente, para a gente ter esses efeitos vasodilatadores e a gente melhorar, então, trocas gasosas, tá? Então, pensando em tudo isso que a gente falou aqui, a alternativa A seria a alternativa correta. Nos pacientes com displasia broncopulmonar grave, a gente vai ter como estratégias ventilatórias um volume corrente mais alto, uma PEP mais alta, tempo inspiratório mais longo e uma meta de saturação um pouco mais alta, porque aqui já tem uma lesão estabelecida. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido essas questões. Eu te vejo numa próxima. Semana que vem tem mais Lê Responde com questões relacionadas à prematuridade. Até mais!